Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda, mulher iluminada. Seja muito bem-vindo, iluminado. Vamos chegando, vamos acomodando. Fiquem à vontade. Venham participar desse tema incrível que nós vamos conversar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre etapas, tá? Do progresso humano. Então, para você que está chegando aqui, o tema que será trabalhado aqui hoje vai ser o ponto de partida para a vida que você deseja, tá? Qual que é a vida que você deseja? Tenho certeza que, independente ali das particularidades, a vida que nós desejamos é uma vida repleta de sonhos, realizações, uma vida repleta de paz, saúde, coisas boas, sem dúvida. Nós queremos uma vida assim, tanto eu quanto você. Hoje nós vamos falar sobre as etapas do progresso humano. O que seriam essas etapas? Esse livro aqui, tá? O Poder da Autorresponsabilidade, fala muito bem claro, tá? Sobre essas 4 etapas. Mas, além disso, eu trouxe aqui para conversar com vocês hoje, através dessa palestra online, esses 2 outros livros, tá? Um é A Ciência do Bem Viver e a outra é A Chave da Vida Feliz, tá? Hoje nós vamos conversar sobre isso daqui. Esses 2 livros, como vocês podem ver, eles já são bem velhinhos, tá? Eu até ganhei de uma paciente, até coloquei uma fita aqui. Eu fui atender uma cliente em Ribeirão Preto e ela me deu esses 2 livros, porque é de um autor que eu admiro muito, que eu gosto muito, é do Masaharu Taniguchi, tá? Ele fala muito sobre expansão de consciência, sobre evolução humana. Bom, pensado nisso, né, em como a gente pode trabalhar a nossa inteligência emocional, em como a gente pode trabalhar as emoções a nosso favor, sem contar que nós não queremos viver sempre no mesmo lugar. Será que você quer viver no mesmo lugar? Eu acredito que não. O que você está escolhendo para você? A barra de Axis, gente, o Axis Consciousness, ele trabalha justamente isso. Quais as escolhas você está fazendo em sua vida? Me conta. Eu tenho escolhido muitas coisas, espero que você também. E eu quero começar falando sobre as 4 etapas do progresso humano, tá? Vou sintetizar aqui para vocês. A primeira etapa, gente, é consciência. A segunda é autorresponsabilidade. E a terceira etapa é a visão positiva de futuro. A 4ª e última etapa do progresso humano é justamente você ter ferramentas, tá, poderosas de progresso. É quando você começa realmente a necessitar de algo que te alavanque, tá? De algo que te leve para um outro patamar. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar. Eu gosto muito, tá, de algumas ferramentas de coaching, de algumas ferramentas terapêuticas, tá? E hoje em especial eu vou falar sobre as barras de Axis, tá? Que assim é uma ferramenta maravilhosa que trabalha a nossa expansão de consciência. Começando pela consciência, que é a primeira etapa do progresso humano, nós vamos falar sobre o que ela é, como ela se manifesta, tá, na nossa vida, quais os níveis de consciência. Pensando em consciência, nós percebemos que a consciência ela é uma característica humana. O nosso pet não tem a consciência, conforme, né, os humanos, mas eles também têm uma energia ali circulante. A gente precisa perceber o seguinte: a consciência ela é a responsável pelo nosso progresso, por isso que ela é a base dessa pirâmide, tá? Então, quando eu falo nas etapas do progresso humano, você já tem que imaginar o seguinte, pensa aqui comigo, uma pirâmide onde tem 4 etapas para você atingir o topo, certo? E a consciência, o crescimento e o desenvolvimento, tá? Nosso depende dela, totalmente da nossa consciência, porque se não houver consciência, você não vai crescer na sua vida, você não vai se desenvolver enquanto pessoa. Então é muito importante a gente perceber e entender que o ser humano, ele precisa vivenciar, ele precisa experienciar, ele precisa compreender aspectos do mundo interno e do mundo externo também. Quando nós percebemos, né, que às vezes a gente tá com um sentimento ruim, uma emoção ali meio bagunçada, às vezes a gente não tá bem no trabalho, ou não tá bem no relacionamento, enfim, isso tudo tem uma explicação, tá?
Provavelmente você está numa fase de consciência que algo ali não tá legal, precisa ser trabalhado, precisa ser conversado, precisa realmente ser resolvido, tá? E quando a gente percebe isso, é a nossa consciência que está ali apitando para nós, ó, isso não tá legal, isso precisa ser mexido, isso precisa ser modificado, tá? A consciência ela nos permite entender os porquês da nossa vida. Será que você tem entendido os porquês da sua vida? Por que você é assim? Por que você age assim? Quais os padrões que você tem que quebrar na sua vida? Quais os padrões que você precisa modificar? Às vezes você não precisa eliminar algo, às vezes você precisa ressignificar, modificar, mudar de lugar, e é assim na nossa vida que funciona, tá? Então a consciência ela nos faz entender o porquê das coisas, ela nos mostra as causas e efeitos, tá? Tudo na nossa vida é ação e reação, a física já explica isso. Então a consciência, ela mostra para nós as causas, os efeitos de tudo que acontece em nossa vida. E é justamente esse o papel da consciência. A consciência, ela nos faz perceber o nosso estado atual, tá? O nosso estado passado e até o nosso futuro. Quem aí nunca ficou pensando, daqui a alguns anos vou estar assim, daqui a alguns anos já vou estar, não sei, em outro trabalho? Quem nunca pensou a respeito disso? Me conta aqui. Com certeza a gente pensa sim no passado, no presente e no futuro. Só que nós não devemos morar no passado, tá? Hoje mesmo eu falei isso com uma aluna minha de mentoria. Nós temos que olhar para o passado e aprender coisas ali. Por isso que é importante a gente olhar para o passado, mas não significa que você tem que ficar lá. Não, você tem que focar no seu presente. E com certeza é as suas ações desse presente que vai te direcionar lá para aquela vida que você deseja. Uma coisa que eu havia falado aqui antes da internet cair foi o seguinte: se você quer chegar no ponto B da sua vida, saindo de um ponto A, adianta você pegar o caminho para o C, o caminho para o D, o caminho para o E? Enfim, não, você tem que ter bem claro isso na sua mente, de onde você está, quem você é, qual a sua situação atual, qual o seu nível de consciência e para onde você deseja caminhar, tá? Então, o ponto de partida para a vida que você deseja é realmente começar a trabalhar a sua consciência. E uma das ferramentas que eu trabalho, tá, é o Access Consciousness, e ele trabalha justamente isso. As perguntas, tá, fazem com que a nossa consciência se desperte, com que a nossa consciência se expanda, tá? As perguntas dessa técnica, né, dessa ferramenta, que é a barra de Axis, mais conhecida como barra de Axis aqui no Brasil, faz o seguinte: permite que nós, né, seres humanos, nos empoderamos através das perguntas. Já viu aquelas perguntas que sempre surgem na nossa vida, só que a gente às vezes não para perceber? Às vezes a gente não tem a consciência, a sensibilidade de olhar para o que nós queremos saber. Às vezes a gente quer perguntas rápidas, às vezes a gente quer resolver tudo de forma muito rápida, tá? E a nossa consciência, ela faz a gente perceber o nosso estado atual. Só que muitas das vezes a gente está na correria, a gente não se permite parar, descansar totalmente, tá? É a consciência que faz com que a gente nos questione, tá? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Por exemplo, se você na quarentena engordou não sei quantos quilos, X quilos, com certeza a sua consciência apitou para você. A nossa mente, ela é inteligente. Você já deve ter sentido aí, tá? Um peso na sua consciência. Aquele peso assim, nossa, preciso fazer alguma coisa, preciso parar de comer, preciso fazer uma dieta, preciso fazer um exercício. Por quê? Porque você engordou. Então a consciência é justamente essa nossa percepção, tá? Sobre tudo, sobre o que nós representamos aqui na vida, passamos, e também sobre o que os outros ao nosso redor estão fazendo, tá? É a consciência que nos faz perceber com clareza os momentos da nossa vida. Sabe aquele momento em que você conheceu um novo amor? Aquele momento em que você teve uma promoção no seu trabalho? Aquele momento em que você realizou um sonho da sua vida? Isso tudo é a consciência que vive te trazendo à tona, tá certo? Esses momentos bons e também os ruins, tá? Então, pensando nisso, a consciência, ela vai nos posicionar, tá? Numa linha da vida. Quero até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver como que eu vou mostrar isso, tá?
Eu gosto de ser bem didática, né? Não é à toa que eu sou professora universitária também. Vamos lá, ó. Vamos supor que essa parte aqui do livro, tá? É a sua linha do tempo. E aí, ó, aqui faz de conta que, ó, esquerda é passado. Você veio, né? Ó, você tava na barriga da mamãe, depois você veio, né, no seu desenvolvimento da primeira infância, depois você se tornou ali uma menininha, um menininho, depois adolescente e assim por diante, adulto, né? Essa é a sua linha do tempo, tá? É a consciência que nos posiciona aqui nessa linha, tá? Por que tem muitas pessoas que estão aqui, ó, no presente, o meio é o presente, mas não vivem bem? Porque elas estão ali às vezes, ou às vezes elas estão aqui. Às vezes uma pessoa que é muito ansiosa, ela não só não está aqui, como ela está aqui. Ela tá lá, ela tá pensando, ela tá sofrendo por algo que nem aconteceu ainda. Essa é a ansiedade básica, né, que a gente vê aí no nosso dia a dia. E às vezes a pessoa que tá aqui e também não está bem, ela pode estar vivendo lá no passado, tá? Ela pode estar aqui, ó, nessa parte da linha do tempo dela. Então é a nossa consciência que nos posiciona na linha do tempo. Você, mulher iluminada que está aqui comigo, tá? Você precisa entender que para você evoluir na sua vida, para você seguir de bem com a vida, com uma vida iluminada, com propósito lá para o futuro, você precisa entender e perceber o seu estado atual. Você precisa perceber como está a sua consciência no momento, tá? E o passado, gente, o que ficou aqui no passado não tem poder na nossa vida. Tá? O passado, ele não tem poder na nossa vida. O que tem poder na nossa vida é o presente, tá? E as nossas ações do presente vão ditar como que vai ser no futuro, certo? Então, a consciência que nós, seres humanos, temos, que é a primeira etapa do progresso humano, nos faz perceber que o passado não influencia, né, as nossas reações, mas ele vai influenciar às vezes de modo negativo no nosso presente, tá? E o presente, esse momento que a gente está aqui, também vai influenciar no nosso futuro. Ou seja, a consciência nos posiciona, tá? Na nossa vida, trazendo à tona essa questão do limite, tá? Depois de uma certa idade, tá, gente? Não sei vocês, mas isso já vem muito forte pra mim. Depois de uma certa idade, a gente percebe que o recurso mais caro, tá? É o tempo. Tempo é algo que não é renovável, tá? Tempo é algo que é escasso e que vale mais do que dinheiro, tá? Porque dinheiro você trabalha, você consegue outro, dinheiro você pode, né, realmente conseguir, já o tempo você não consegue. Tem como eu, Nayara, voltar aqui lá pra minha adolescência? Para 15 anos? Não tem como, tá? Então, com o passar do tempo, a gente percebe que é hora de agir. Não dá mais para ficar parada, não dá mais para ficar esperando a vida, né, e nos levando, tá? Então a gente precisa perceber que o nosso momento aqui atual é muito importante, tá? É nesse momento aqui que você tem que fazer suas escolhas. O que você escolhe para sua vida, tá? Essa ferramenta que eu trabalho, americana, ela fala muito sobre isso, sobre a gente expandir a nossa consciência, tá? E expandir a consciência é permitir o quê? Viver de modo presente, com consciência plena, tá? Então a gente tem que perceber o seguinte: quando a gente olha para o nosso futuro, né, como um universo de possibilidades, a gente percebe o quê? Que vai depender das nossas ações aqui do presente, tá? Então, se lá no futuro eu quero ter uma vida, por exemplo, de saúde, tranquilidade, paz, né, eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer check-up, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar das minhas emoções, da minha mente, tá? Então a gente precisa perceber o seguinte: o nosso futuro não só a Deus pertence, tá? Mas Deus também diz pra gente fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? É você se permitir, tá? A tudo. Deus já nos deu tudo, então basta você tomar posse. E como eu faço isso, Nayara? O que o Access Consciousness trabalha, né, é justamente isso. Você precisa fazer escolhas e nós escolhemos o tempo todo. Se você acha que não está escolhendo, você está enganada. Talvez você esteja
escolhendo de uma forma involuntária e inconsciente, tá? Inclusive, se você ainda não participa do meu grupo no WhatsApp, clica na minha bio aqui, no meu link, e entra já para esse grupo, tá? Que esse grupo, assim, tá maravilhoso e com certeza vai crescer muito mais ainda. Então, o nosso mundo, ele tem muitas possibilidades, ele tem infinitas possibilidades. E por que que a gente limita a nossa consciência? Porque a gente julga as pessoas, porque a gente julga a nós, porque a gente se prende a padrões, tá? É justamente isso que a gente faz. A nossa consciência é a nossa parte divina. Se você acredita em Deus, é a consciência, né? É a sua consciência que faz com que você acredite em Deus. Se você percebe, sente Deus no seu coração, é a sua consciência que te permite isso. Isso tá bem claro aqui, tá? No capítulo 3. Quem tiver dúvidas, recorre a esse livro que é maravilhoso. E um exemplo que eu quero dar para você é das pessoas especiais. Sabe as pessoas especiais? Que muitas das vezes assim a gente fala assim, aquela pessoa é retardada. Gente, isso nem existe mais, né? A gente tem que falar que a pessoa ou tem algum déficit ou é uma pessoa especial. Pessoas especiais, muitas das vezes, elas não podem chegar no shopping, por exemplo, e comprar algo. Ou muitas das vezes elas não podem tomar decisões sozinhas. Por quê? Porque elas não estão em sã consciência. Elas não têm uma percepção do mundo real, do mundo interno e do mundo externo delas, tá? Então esse é um grande exemplo que eu gosto de dar a respeito da consciência. A consciência, ela nos permite conectar, tá? Com o mundo, com as pessoas e principalmente com a gente. Se você é uma pessoa, tá? Que deseja evoluir na vida, que precisa adquirir, tá? Que precisa, assim, adquirir mais inteligência emocional, que precisa se desenvolver enquanto ser humano. Eu acredito que todas nós aqui queremos isso, né? Realmente sair de um ponto ali A da nossa vida e partir para um outro ponto, né? Com mais consciência. Então você precisa estar no meu grupo de WhatsApp, tá? Então clica aqui no meu link e entra lá para esse grupo de WhatsApp. É muito importante que você vai entender que essas perguntas que eu deixo lá todos os dias podem expandir a sua consciência, tá? Bom, a gente precisa perceber o seguinte: a nossa consciência, ela tem 3 níveis, tá? 3 níveis, sim, de consciência. Nós temos a consciência plena, que é ali o topo da montanha. Nós temos a consciência relativa, que é o meio da montanha. E nós temos a consciência disfuncional. Pessoas especiais são pessoas que possuem uma consciência disfuncional, tá? Uma pessoa disfuncional, com consciência disfuncional, ela não sabe o que é certo e o que é errado. A consciência dela não está funcionando plenamente, tá? Bom, e o que eu quero falar com vocês é o seguinte: a nossa consciência, tá? Ela tem esses 3 níveis. E quando a gente pensa no progresso humano, nós temos que perceber que a consciência é a base do nosso progresso, tá? É muito importante que a gente perceba que muitas das vezes a gente está com consciência disfuncional. Por quê? Porque a gente está sob estresse, a gente está sob pressão, a gente está correndo, a gente está ali no vucu-vucu da vida, tá? E essas 3 consciências representam o quê? A consciência disfuncional é uma consciência debilitada, é uma consciência doente, tá? A consciência relativa é a consciência limitada. Ela é importante sim, mas é quando você toma atitudes corretas ou às vezes até atitudes incorretas, tá? Porque se é uma consciência relativa, às vezes vai ser positivo e às vezes vai ser negativo, tá? E a consciência plena? Sim, essa consciência plena é a nossa consciência perfeita. E ninguém consegue ficar 100% com a consciência perfeita, tá? Nem os monges, nem os budistas lá, né? Na verdade, assim, eu acredito que só Deus, né? Só Jesus conseguiu essa consciência perfeita, essa consciência plena, que é, né, essa conexão íntima, né, com tudo e todos. O que eu quero te dizer é que o nível máximo, tá, de consciência é a consciência plena. E às vezes nós precisamos nos conectar com a gente, tá? Com a gente mesma, para conseguir pensar melhor, para raciocinar melhor, para conseguir perceber que a nossa vida só depende de nós. Se nós estamos onde estamos, é porque a nossa consciência nos permitiu chegar só até ali. Nós podemos sim ir mais adiante, por isso a importância de expandir a nossa consciência, tá? Por isso a necessidade de fazer perguntas corretas, inteligentes para nos empoderar.
A visão, né, da consciência plena é uma visão perfeita, uma visão ilimitada, uma consciência total, panorâmica, de 360 graus, tá? Essa consciência panorâmica, gente, é quando você consegue enxergar tudo, o horizonte e até perceber o que está por vir de maneira positiva, tá? De maneira antecipada. Lembra que eu dei o exemplo? Ó, a consciência plena é quando você tá lá no topo da montanha. Quem está no topo da montanha tem uma visão privilegiada, tem uma visão ampla, uma visão maior, tá? E quando você tem consciência plena, você tem uma percepção do mundo e de si mesma, tá? De uma maneira rápida. Se você, por exemplo, está entrando num processo, às vezes ali de depressão, você tem uma percepção, você consegue perceber. Se você está num momento de ansiedade ali, você consegue perceber. Por quê? Porque sua consciência está plena, está ativa ali naquele momento, tá? Então é nesse momento que você precisa perceber o seguinte: o quanto eu tenho me permitido baixar as barreiras da minha mente e me conectar comigo mesma. Como que eu quero progredir? Como eu quero evoluir sendo que eu não faço isso? Muitas das vezes a gente não para perceber. Nossa, hoje eu tô assim, hoje eu tô pensativa, hoje eu tô introspectiva. Ah, hoje eu tô triste. Nossa, hoje eu tô cansada. Isso é consciência, tá? É você se permitir. E é muito importante eu dizer aqui pra vocês o seguinte: a consciência plena, tá? Ela é muito produtiva, é uma conexão produtiva. Sabe aquele dia que você acorda e de repente você já fez um monte de coisa e ainda é 10 horas da manhã? Ou seja, você teve consciência do que você queria fazer, do que você tinha que fazer e fez. Essa é a consciência plena, é você produzir, tá? É você conseguir gerenciar o seu tempo. E se você quer evoluir na vida, se você quer realmente chegar lá na vida que você deseja ter, você precisa entender com muita clareza essas etapas, tá? E é essa conexão produtiva, né, que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer relacionamentos positivos também, tá? É justamente você ter essa consciência que vai fazer com que as suas reações não sejam pá, sabe? De bater de frente com os outros. Gente, por muito tempo eu vivia assim, totalmente sem consciência. Nossa, eu batia de frente com meu pai, eu batia de frente com a minha chefe, eu batia de frente com qualquer pessoa que aparecesse na minha frente. Por quê? Porque eu não tava com consciência plena. Eu não tinha consciência plena. Eu não estudava desenvolvimento humano. Eu não estudava nada relacionado à mente humana, tá? Então, lembra lá da física? Ação e reação. Quanto mais você reage às coisas que acontecem na sua vida, mais elas acontecem, tá? Então, se alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, não sei o que, tente não reagir, tá? Tente deixar aquele sentimento passar, aquela emoção passar. Porque com certeza o aprendizado é o que precisa ficar, tá? Então, quando eu falo de consciência plena, é você protagonizar ações que te levam a crescer como pessoa e também a contribuir com outras pessoas na sua vida. Por exemplo, independente da sua profissão, tá? Se você é uma pessoa que contribui com outras, provavelmente a sua consciência já está num nível mais elevado. Se você é uma forte candidata a ter sucesso pessoal e profissional, você precisa já estar em outro nível de consciência, tá? Todo mundo aqui quer sucesso profissional, pessoal, não é mesmo? Todo mundo quer evoluir de vida, todo mundo quer comprar um carro melhor, quer ter uma casa melhor, quer ter um emprego melhor, mas para isso nós precisamos evoluir, expandir nossa consciência. Então, se você não está lá no grupo do WhatsApp sobre infinitas possibilidades, você precisa entrar, tá? Clica no link da bio e esteja lá no meu grupo que você vai entender o quanto as perguntas nos empoderam, o quanto as perguntas fazem com que a gente se permita a abrir nossa consciência, a expandir a nossa consciência. Sabe aquelas pessoas de cabeça fechada, pequena? Não seja essas pessoas, tá? Não seja essas pessoas. E é justamente você trabalhar sua consciência que vai te levar até a vida que você deseja ter. Bom, a nossa consciência relativa, eu vou explicar assim, de forma bem sucinta como que ela é, tá? Eu provavelmente estou o tempo todo na minha consciência relativa com picos de consciência plena, tá? Assim como vocês também. Por quê? Nós estamos
buscando evoluir, melhorar diante da nossa vida, tá? A consciência relativa é o seguinte, às vezes a pessoa tem assim acertos e às vezes tem erros. E é essa realmente a nossa realidade. Às vezes a gente toma uma atitude tão assertiva, tão positiva, mas às vezes a gente regride. Já percebeu isso? Às vezes você toma uma atitude ruim, seja através de uma fala sua, seja às vezes através de uma ação, uma pequena ação, tá? Então quando a gente fica nessa consciência relativa, a gente fica ali numa consciência limitada e não é isso que a gente quer. Perceba, um homem, né, que tá ali no semáforo e foi fechado, às vezes ele pode assim ficar bravo, sabe, xingar o outro motorista. Isso significa ter realmente uma consciência relativa, uma consciência limitada, sendo que na verdade essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas isso pode acontecer se você estiver ali na sua consciência relativa, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala em consciência disfuncional, é quando você está ali no mais baixo nível de consciência, tá? É quando você não consegue enxergar você não consegue enxergar as possibilidades da sua vida, você não consegue enxergar que você pode evoluir, subir na vida, subir de níveis, tá? Subir de nível intelectual, de nível financeiro, de nível de relacionamento. Tá? Então a consciência disfuncional é quando você está praticamente cego, você está enxergando, mas não está vendo a sua realidade. Você tem uma noção incompleta, tá? Irreal às vezes e de falta de respeito por si mesma, tá? Sem conexão com o seu mundo ali. Então pode ocorrer, tá, de diversas maneiras essa consciência disfuncional, através de doenças e através às vezes de um estresse ali, de um fator, né, que te impactou, tá, de forma muito forte. Bom, algumas reflexões aqui que eu quero trazer para vocês, tá? A verdade é que ninguém fica 100%, tá? Com consciência plena o tempo todo, que é a consciência top, que é a consciência melhor que existe. Não há nenhum ser humano que consiga ficar o tempo todo, tá, em estado de consciência plena. Ou seja, você vai errar, você vai acertar, você vai ter alguns momentos em que você vai estar ali com a consciência relativa. Mas para você ir para o segundo nível, né, para você ir para a segunda etapa do progresso humano, você precisa desenvolver a sua autorresponsabilidade, tá? A sua autorresponsabilidade é algo que você precisa desenvolver, porque ninguém vai conseguir resolver a sua vida por você. Ninguém vai conseguir fazer por você o que você tem que fazer. Às vezes a gente tem pai, tem mãe, tem esposo, tem filho, sempre tem alguém que nos ajuda, uma amiga, mas tem coisas que só você pode fazer por você, tá? E o que seriam essas coisas? Vou te dizer aqui, tem algumas coisas que a gente precisa fazer por nós. Muitas das vezes, a gente tá aqui, nesse ponto aqui da vida. A gente quer chegar de cá. A gente quer fazer esse percurso aqui, tá? A gente quer atravessar a capa desse livro. Se você quer chegar aqui, me diga, mulher iluminada, por que ao invés de você pegar esse trajeto, você vai fazer esse trajeto e vai sair por aqui? Se você quer chegar num ponto, não mude a sua estrada, não mude o seu caminho, tá? Muitas das vezes a gente acha assim, eu quero ter tal coisa, eu quero chegar em tal lugar. Mas o que você está fazendo para chegar lá? Me conta, será que você está pegando o caminho certo? Porque não basta qualquer caminho, não é qualquer caminho que vai te levar na vida que você deseja ter. Você precisa ter clareza sobre isso, tá? Isso precisa ficar muito óbvio para você, ao ponto de você falar assim, tá, eu sei disso, mas eu tô fazendo errado, eu vou mudar de caminho, eu vou mudar de rota, tá? Isso é muito importante. Então, a segunda etapa do progresso humano é justamente você perceber que você é responsável pela vida que tem. Só você é responsável pela vida que você quer ter, tá? Tem duas formas da gente mudar na nossa vida, tá? Ou a gente muda através da dor, geralmente é através da dor que a gente muda, ou a gente muda através, tá? De educação, né? De conhecimento, igual vocês que estão aqui na live, vocês estão aprendendo coisas novas aqui, vocês estão refletindo, às vezes vocês estão ouvindo coisas que vocês já sabem. Mas a gente precisa ouvir, tá? Às vezes tem coisas que eu tô falando aqui que vocês já sabem, vocês já leram em algum lugar, você sabe
que tem que ser feito, mas você precisa que alguém te diga, tá? Então, ou a gente muda às vezes pela dor, ou a gente muda através de conhecimento, tá? Lembrando que se a gente não tiver ali um forte impacto emocional, muitas das vezes a gente vai passar pelos mesmos problemas e não vai mudar, não vai conseguir enxergar isso, tá? Então é muito importante nesse momento a gente perceber que a dor, que problemas às vezes vêm para nos mostrar o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, tá? E é justamente nesse momento, tá, que você vai se colocar como autorresponsável e não como vítima na sua vida. A vida já tem vítimas demais. Nós precisamos assumir, tá, a nossa vida para nós mesmas, tá? A gente precisa despertar a nossa consciência. Enquanto a gente se fizer de vítima, enquanto a gente colocar a culpa no outro pelo que a gente é, pelo que a gente tem, pelo que a gente faz, a gente não vai evoluir na vida, tá? Então, se você quer saber mais sobre o poder da autorresponsabilidade, eu estou falando sobre isso todos os dias lá no Telegram, tá? Então é só acessar o link, tá? Aqui na minha bio e entrar pro canal do Telegram. Lá a gente faz leituras, tá? De livros importantes, de best-sellers. Eu faço a leitura através do áudio, reflexões e mando, tá? Foto das principais partes e passagens do livro. Quando a gente pensa em autorresponsabilidade, muitas das vezes a gente esquece que a autorresponsabilidade, ela tem algumas leis, né? Como tudo na vida, né? A autorresponsabilidade, ela tem algumas leis, são 6 leis da responsabilidade, tá? A primeira lei é a seguinte, deixa eu encontrar aqui, porque senão eu vou me perder aqui na hora de falar pra vocês em ordem, tá? A autorresponsabilidade, ela tem 6 leis importantes, tá? E vocês precisam seguir à risca isso. Porque se vocês não se perceberem como seres responsáveis pela vida que têm, com certeza vocês não vão conseguir, né, chegar na vida que você deseja. Você com certeza deseja uma vida mais plena, uma vida mais feliz, mais leve, tá? Sem dificuldade financeira, sem dificuldade no relacionamento. E as 6 leis da autorresponsabilidade diz: se é para criticar, cale-se. Segunda lei, se é para reclamar, dê sugestões. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque a solução. Quarta lei, se é para fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta lei, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos, tá? Por que a gente está falando sobre isso? É muito importante vocês perceberem o seguinte: muitas das vezes a gente deixa de ser autorresponsáveis com as nossas escolhas. Às vezes a gente engorda e deixa de ser autorresponsável com a nossa saúde. Às vezes a gente deixa de estudar, de ler um livro e deixa de ser responsável nesse momento. Ou seja, você está sobrevivendo, você não está vivendo. Você não está aprendendo nada novo todos os dias, tá? Então a autorresponsabilidade é justamente isso. É você entender que o tempo é muito precioso, que você é responsável por você. E a autorresponsabilidade é a segunda etapa do progresso humano, tá? A terceira etapa é visão positiva de futuro. Quando você pensa na sua vida daqui 10, 20 anos, como você se imagina? Me conta, como você se imagina? Coloca aqui pra mim nos comentários. Como você imagina a sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos? Não sei daqui quanto tempo. Você imagina uma vida em que você tem dificuldade de movimentar, de caminhar, que você tem problema de saúde, ou que às vezes você tá morando de favor? Não, eu tenho certeza que você não deve querer essa vida pra você. Você quer uma vida onde você tenha conforto, lazer, tranquilidade, né? Bons relacionamentos, boas pessoas ao seu redor. E é essa terceira etapa do progresso humano que te leva aonde você quer chegar. Então nós falamos que para evoluir na vida nós precisamos da consciência, nós precisamos da autorresponsabilidade e, recapitulando, agora nós estamos falando da visão positiva de futuro. Isso não é conversa de coach, tá? Isso não é técnica de terapeuta. Na verdade, isso é algo muito tempo atrás criado, tá? Sim, é uma ferramenta que coach utiliza. É muito importante quando a pessoa chega pra mim. A primeira coisa que eu faço com ela é
saber aonde ela está e aonde ela quer chegar. Porque senão eu não consigo ter um atendimento individual com ela, senão eu não consigo ser mentora dela. Eu preciso realmente saber aonde ela está, qual o nível de inteligência dela, qual o nível de conhecimento ela tem da vida dela. Às vezes a pessoa chega pra mim querendo trabalhar autoestima, mas às vezes ela nem sabe o que é autoestima. Às vezes ela não se sente bem com o corpo, ela não se sente bem com a autoimagem, ela não se sente bem valorizada no relacionamento que tem. E é nesse momento que entra a visão positiva de futuro. Como você quer estar? Se você quer estar bem lá na frente, você precisa começar a trabalhar isso agora. Principalmente na sua mente. Mas além de trabalhar isso na mente, eu sempre peço para a pessoa fazer o seguinte: pegue uma folha, tá? Uma folha com pauta, sem pauta, você escolhe. E divide as áreas da sua vida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito mental, racional. Eu não consigo ficar só na ilusão, tá? Eu preciso escrever, eu preciso desenhar. Mas eu sou péssima de desenho, tá, gente? Eu sou muito melhor na escrita. Então, esse é um exercício que eu quero passar aqui pra vocês. Se você quer ter uma visão positiva de futuro, você precisa começar a construir agora. Não vou falar pra vocês que vocês já estão atrasados, tá? Não é isso. Mas vocês precisam criar isso na vida de vocês. Porque junto com a visão positiva de futuro, sobre tudo que você deseja, às vezes vem pensamentos, emoções e sentimentos intrusivos, tá? Pensamentos de medo, pensamentos de vergonha, pensamentos de traumas, pensamentos de coisas negativas. Ah, e se não der certo? E se eu não conseguir ter meu carro? E se eu não conseguir ter minha casa? E se eu não conseguir casar e ter um companheiro? Enfim, todas as emoções, nossa, vêm à tona. Você querendo ou não, isso é algo automático, tá? Então pegue um momento do seu dia e comece a escrever como você quer a sua vida. Isso é a visão positiva de futuro. Isso é você realmente planejar, faz parte do planejamento. Ah, Nayara, se eu colocar nesse papel que eu vou ser rica, isso vai acontecer? Depende. Junto com a visão positiva de futuro, você precisa colocar impacto emocional nisso. Se você tem muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, provavelmente você não vai ser. Mas se você é uma pessoa que está trabalhando constantemente o seu desenvolvimento, você sim vai evoluir, vai progredir na vida, certo? Então a visão positiva de futuro é justamente essa. É você escrever, fazer um mapa mental, sei lá, faz numa cartolina, coloca onde você trabalha, coloca num lugar onde você sempre está visualizando. Você precisa imaginar. Você precisa sentir como você quer estar daqui a alguns anos, tá? E a quarta e última etapa do progresso humano é as ferramentas poderosas, tá? Ferramentas poderosas de progresso. Quando eu digo ferramentas poderosas de progresso, eu estou te dizendo que é tudo aquilo que vai te conduzir aonde você quer chegar. Se você é uma pessoa que quer melhorar o seu merecimento, você tem que utilizar ferramentas que trabalham o seu merecimento. Se você é uma pessoa que quer, por exemplo, ensinar inglês, você é uma pessoa que tem que falar inglês. E é assim que a nossa vida funciona, tá? Nós temos métodos, nós temos técnicas, nós temos exercícios para cada área da nossa vida que a gente precisa trabalhar. Não é à toa que o coach está se despontando aí na frente da psicologia. Não é à toa que o coach tem tirado muitas pessoas daqueles trabalhos formais, sabe? E trazido à tona para mudar, transformar a vida das pessoas. Então as ferramentas de coach são poderosas. Se você ainda não conhece nenhuma, você precisa acompanhar o meu trabalho aqui no Instagram, porque é justamente essas ferramentas, né, que vão te conduzir no caminho certo. Então uma das ferramentas que eu utilizo é a barra de Axis, mas eu utilizo outras ferramentas. Eu utilizo a bússola da mulher iluminada, eu utilizo a roda da vida, eu utilizo várias outras estratégias. Por exemplo, se eu quero melhorar o meu nível de inteligência emocional, eu preciso utilizar ferramentas de inteligência emocional. Mas às vezes você sozinha não vai conseguir, você sozinho não vai conseguir. É nesse momento que entra a figura de mentora, tá? É nessa hora que entra eu como profissional, sua coach, sua mentora, a sua especialista, tá? E é sobre isso que nós precisamos falar. As ferramentas de progresso humano, elas fazem o quê?
elas fazem com que a gente alcance os resultados que a gente quer de forma mais rápida. Se eu quero sair da minha casa para ir para o meu trabalho de forma mais rápida, eu vou pegar um caminho que não tem muito trânsito. Agora, se eu quero sair da minha casa e ir para o trabalho num dia que eu tenho tempo, num dia que eu quero comprar alguma coisa, com certeza a minha rota vai ser diferente, com certeza o meu caminho não vai ser o mesmo, entendem? Então, o ponto de partida para a sua vida que você deseja é consciência, autorresponsabilidade, visão positiva de futuro e ferramentas poderosas de progresso. Bom, estamos encerrando essa live. Coloca aqui pra mim, vocês que ficaram presentes, se tem alguma dúvida, se tem algo que vocês querem perguntar, se tem algo que vocês querem acrescentar, tá? Compartilhar aqui comigo. E lembre-se, né, que é sempre possível a gente trabalhar o nosso progresso humano, tá? Lembrando que é sempre possível, é provável que você evolua se você trabalhar essas quatro etapas que eu conversei aqui com você, tá? E lembre-se, vai acontecer de surgir armadilhas, tá? Armadilhas mentais, armadilhas relacionadas a problemas, todas as áreas da sua vida podem surgir problemas, mas qual o seu foco? Qual a sua clareza? Aonde você quer chegar? Qual o ponto de partida você está escolhendo ter? Então, quando eu falo, tá, de consciência, é a respeito disso. É você se permitir trabalhar a sua consciência, trabalhar a sua autorresponsabilidade, a sua visão positiva de futuro e também, sem dúvida, utilizar ferramentas que vai agregar isso em sua vida, certo? Então, espero que essa live tenha sido contribuição na sua vida. Coloque aqui pra mim se você tem alguma dúvida. Coloque aqui pra mim se fez sentido pra você. Todas as quartas-feiras eu estou fazendo lives nesse horário, às 18h09. Se acontecer de atrasar, se acontecer de alguma coisa, né, dar errado com a internet, às vezes a gente atrasa uns minutinhos, mas sempre nós estamos aqui às 18h09, tá? Venha para o meu mundo, conheça mais sobre o meu trabalho. Tenho aqui disponível YouTube, Telegram, WhatsApp, grupos 100% gratuitos, tá? Para você participar, para você expandir sua consciência, para você possibilitar chegar lá naquela vida que você deseja. Eu quero contar uma coisa aqui pra vocês antes de encerrar essa live, tá? Muito pessoal. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito muito fielmente, tá? A nossa visão positiva de futuro, ela é muito importante. Ela é muito importante. É muito importante você perceber o seguinte: a nossa visão positiva de futuro, ela pode nos transformar. Espero que essa live tenha sido contribuição para vocês, tá? Quem tiver vontade, quem quiser ser, né, transbordar na vida das pessoas, tira um print dessa live, tá? Tira um print dessa live, me marca, me posta nos seus stories, que com certeza o universo vai contribuir com você também, tá? Mais mulheres precisam conhecer o meu trabalho, mais mulheres precisam ter oportunidade de estar nesses grupos, tá? De participar desses grupos que eu administro, tá? Então, não se esqueça de transbordar na vida das pessoas. Printa, me marca e vamos nos falando aqui ao longo da semana, tá? Gratidão por você que esteve aqui, né? Escolheu estar aqui me ouvindo. E quarta-feira que vem, às 18h09, nós vamos falar mais sobre todos esses assuntos que eu trabalho, tá? O método Mulheres Iluminadas, ele trabalha o autoconhecimento, que é a sua real identidade. Ele trabalha também o amor próprio, a autoestima. Ele trabalha a sua inteligência emocional, que é tudo relacionado ao seu cérebro, ao seu mindset, à sua mentalidade. Trabalha inteligência espiritual e relacionamentos, tá? Esse é o método Mulheres Iluminadas. Seja muito bem-vinda aqui e eu te vejo na próxima semana.